Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Robes Brito e hoje vou estar com um cara que é meu xará, Robson Ribeiro, e nós vamos falar sobre comunicação, sobre o poder da comunicação. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Prazer é todo meu, cara. Que honra, que alegria estar aqui no seu podcast. Muito massa. Começa se apresentando pro pessoal. Tá certo. Meu nome é Robson Ribeiro. Eu sou formado em Geografia pela Universidade de Pernambuco. Depois disso, eu mergulhei na área de recursos humanos porque fazia muito mais sentido para aquilo que eu gostaria para a minha vida, tá? Trabalho hoje numa empresa privada aqui da cidade, na área administrativa, e também faço entrevistas em processos seletivos. Durante 6 anos eu tive a alegria de ser terapeuta, tá? Eu era terapeuta psicanalítico e usava também da hipnose. Enfim, chegou a pandemia, a gente teve que fechar o consultório. E outra coisa que eu fiz na vida que poucas pessoas sabem é que eu gravei durante algum tempo comerciais, vinhetas, chamadas de show, gravei para televisão. Enfim, foi uma época muito produtiva da minha vida. Hoje eu sou especialista em programação neurolinguística, especialista também em linguagem corporal, sou palestrante, torcedor apaixonado do Fluminense, e uma coisa eu posso garantir para você e para o seu público: eu transformei a minha maior dor na minha maior alegria, e é sobre isso que a gente vai conversar, dentre outras coisas. Que maravilha, que maravilha. Então vamos começar pelo seguinte: o que é neurolinguística? Programação neurolinguística. Programação de programação. Entende o cérebro como um computador, certo? O hardware é o cérebro. A mente é o software. Então, na nossa mente existem programações que estão lá em tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu. Neuro é a forma como o teu sistema nervoso absorve essas informações. E a linguística é a tua relação com a comunicação. É tudo aquilo que você vai falar em cima da sua programação e em cima do que foi processado. Eu digo que programação neurolinguística é um manual da mente. Por que manual da mente? Ela tem outras explicações que são muito mais complexas. E o manual da mente, por que eu digo isso? Porque ela trabalha diretamente nas tuas crenças, nos teus pensamentos e nos teus comportamentos. Afinal de contas, se a gente juntar isso tudo, vai dar o quê? Vai gerar um resultado. E interessante isso porque, assim, eu estava te dizendo que eu sou programador também, né? E Perfeito. aí eu fui estudar um pouquinho sobre essa programação e aí eu observei que é engenharia reversa. Perfeito. Eles veem uma pessoa que teve sucesso na vida e eles vão fazer a engenharia reversa daquela situação, o que era que ele via, o que era que ele ouvia, com quem que ele conversava, Perfeito. né? É um processo de modelagem. Essa é a base, digamos assim, da programação neurolinguística. Se alguém fez algo, eu preciso saber como foi que ele fez. Então, eu entro no processo de modelar essa pessoa. Eu vou modelar tudo dessa pessoa? Não. Tem coisas que não são congruentes. Um exemplo: eu sou fã incondicional, na minha concepção, o maior nome da programação neurolinguística, que é o Tony Robbins. Acredito que você conhece. Mas o Tony, ele, por exemplo, ele fala palavrão. Eu não vou modelar isso no Tony. Por quê? Porque não é congruente para mim. Mas eu posso modelar a presença de palco do Tony. Eu posso modelar esse conhecimento que o Tony tem. Então, quando você fala em modelar uma pessoa, não significa dizer que você vai modelar tudo dessa pessoa. Você vai modelar o que é congruente para você, entende? Então, essa é uma das, digamos, estratégias de sucesso da programação neurolinguística. Perfeito. Explica para a gente como é que podemos utilizar essa estratégia na parte da comunicação. Certo. Você pode começar a utilizar a programação neurolinguística a partir do momento que você se conhece. Não existe comunicação sem emoção. A comunicação, tudo que você fala, tem emoção. A tua comunicação é fruto do teu estado interno. Não existe possibilidade de ser diferente. Nós somos seres relacionais e emocionais. Então, para que eu possa me comunicar bem, que sempre foi uma barreira na minha vida, se comunicar, eu preciso estar bem com a minha emoção. O teu estado interno vai determinar o sucesso da tua comunicação e a forma como você se comunica. Talvez as pessoas confundem comunicação como um blá blá blá. É só falar. Não é verdade. A comunicação, ela tem um tom de voz. Ela tem o que você vai falar, a forma como você vai falar e qual é o impacto daquilo que você está falando. Se o outro não entende a tua comunicação,
a tua comunicação falhou, porque a responsabilidade da comunicação é do emissor. Então a gente precisa se preocupar com isso. Não é simplesmente jogar palavras ao vento que você está se comunicando, além, é claro, da tua linguagem corporal, que faz parte da tua comunicação. Entendi, perfeito. E aí eu tava comentando com você antes que essa parte de comunicação, ela entrou há pouco tempo na minha vida. E aí eu entendi que a pessoa que se comunica bem, que ela consegue se expressar de uma forma boa, digamos assim, ela consegue atingir muitos outros objetivos. Explica um pouquinho pra gente, essa questão de, por exemplo, se eu me comunico bem, eu consigo vender melhor, eu consigo ajudar outras pessoas de uma forma melhor também. A comunicação ela é ecológica, como eu citei, tem a verbalização, tem a tua linguagem corporal, tem o teu tom de voz. A forma como você fala vai determinar esse resultado. Repito, não é apenas falar, é a forma como você fala. Quem se comunica sai na frente. Eu, como citei no início do podcast, eu faço entrevistas numa empresa privada. E eu digo que cansei de perder candidatos justamente por esse problema de comunicação. Veja, qualquer pessoa que vai participar de um processo seletivo, eu entendo, particularmente, que ela vai ficar nervosa. Eu recentemente participei de uma entrevista com uma das maiores empresas de treinamento e desenvolvimento desse país, onde estava uma trainer e o dono da empresa. É claro que eu fiquei nervoso. É claro que eu fiquei ansioso. Qual é a diferença? É o grau dessa ansiedade, é o grau desse nervoso. Então, a gente perde candidatos que não conseguem se expressar. De alguma forma ele trava. Existe o nervoso? Existe. Repito, é natural. Porém, você não pode deixar que esse nervoso trave você, porque se ele travar, se essa ansiedade te travar, você não vai conseguir ir além. Então a gente perde candidatos que eu entendo dentro daquele momento que ele tem potencial para ocupar aquela vaga da qual eu estou selecionando, mas ele se perde na comunicação, entende? Então é importante que as pessoas que estão me assistindo agora, que vão para uma entrevista de emprego, entenda que nervoso você vai ficar. A questão é você controlar esse nervoso. É você dar o seu melhor. Como selecionador de candidatos, eu não olho muito essa questão do nervoso, porque faz parte. Agora, se eu pego um candidato, eu tento tirar dele o máximo e ele só responde com poucas palavras, é evidente que esse candidato vai se prejudicar. A comunicação dele não foi trabalhada. A questão do corpo, porque vai falar muito. Eu começo a analisar um candidato, quando eu faço uma entrevista presencial, eu começo a analisar ele a partir de um aperto de mão. Eu começo a analisar a partir do momento que ele entra na sala. Se está segurando uma bolsa, se está segurando um currículo, a forma como ele se senta, a forma como ele se coloca na mesa, tudo isso tem que ser visto por um selecionador de pessoas. Hoje, existe muito mais um processo online de entrevistas. Funciona? Funciona. Só que a gente perde muito disso, sabe? Eu olho para o candidato, a comunicação, a clareza dele, a técnica que ele utiliza, os conhecimentos que ele tem e principalmente o desejo desse candidato. Tudo isso sendo feito de forma presencial vai me dar uma noção muito maior e uma certeza de aprovação também, tá? Então o online ele tem disso. Eu perco muito desse candidato na questão corporal dele principalmente, certo? Presencialmente, a questão de faltar com a verdade. O candidato que está sendo entrevistado não significa dizer que tem uma marcação para a mentira em linguagem corporal. Isso por si só é uma mentira, tá? A mentira ela não tem uma linguagem corporal. O que é que acontece com a mentira ou com a falta de verdade? O que existe é um desconforto desse candidato, é um desconforto dessa pessoa. Então, quando a gente faz essa entrevista presencial e a comunicação dele se sobressai, evidentemente que ele vai ter muito mais oportunidade. Entendi. E para controlar essa questão da ansiedade nesse momento de entrevista, né? Re- Respirar. 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 É o que eu digo sempre. Respirar. É um processo que você vai ter um certo grau de ansiedade, que você não pode deixar isso ultrapassar, certo? Para não se prejudicar. Mas uma coisa que a gente não faz em comunicação, eu digo que é duas coisas. Primeiro, escutar, melhor dizendo. Que ouvir é um processo biológico passivo.
A gente precisa escutar. Escutar tem intencionalidade por trás da escuta, certo? Então, nós precisamos ter a capacidade de escutar e nós precisamos respirar. Tomar água resolve? Não. Respira. Eu até tenho uma parte engraçada da minha vida em relação a tomar água para falar em público, certo? Mas não é que ajude. O que vai te ajudar é a tua respiração. E na hora que você tiver que entrar na sala, dê o seu melhor. Perfeito. Hoje, com o uso dos aparelhos telefônicos, as pessoas elas perderam essa forma de se comunicar, principalmente no âmbito familiar. E aí, quais são as consequências disso? Desequilíbrio. Desequilíbrio total na família, na questão da comunicação. As pessoas, elas não se juntam mais, tá? E isso é de um modo geral. Eu também faço isso. A gente busca reduzir esse impacto. Quantas vezes a gente não está com a mãe, com os pais, com os irmãos, enfim, com pessoas que você faz algum tempo que viu e você permanece segurando no celular, certo? Então, hoje, eu estou mais próximo de uma pessoa que está, sei lá, nos Estados Unidos, porque eu estou com o celular, do que próximo de uma pessoa que está na minha sala. A gente precisa rever esses conceitos. As coisas, para acontecerem, pelo jeito, elas não precisam partir. Isso tem danos na sociedade. Por quê? Porque é tudo muito rápido. Nós estamos acreditando em milagres. Milagres que eu digo não no quesito religioso ou espiritual. Não é isso. Eu defendo que os milagres eles acontecem todos os dias, em todos os momentos. Eu estou dizendo que o milagre das coisas acontecerem rapidamente. Ninguém hoje quer passar pelo processo. Tudo é assim, ó. Tudo é rápido. Se você coloca um vídeo de 1 minuto, é uma eternidade. Mas você pode passar 1 hora no celular, 2 horas no celular. Mas você escutar algo que pode te engrandecer durante 1 minuto é muito tempo. Eu não tenho paciência. Então isso causa, sim, reflexos profundos de uma sociedade que continua acelerada e que acha que tudo atinge uma rapidez. Nem tudo na nossa vida vai ser rápido. Perfeito. E aí, essa parte da comunicação também entrando ali, ainda continuando no âmbito familiar, às vezes a esposa com seu esposo, eles passam dias sem se falar, um com raiva do outro, e esse clima vai começando a criar um clima muito chato. E a falta de comunicação, ela vai trazer muitos malefícios para esse casal. Qual conselho você daria para eles? Desliguem o celular. Parece óbvio, mas não é. O óbvio precisa ser dito. Sabe por quê? Porque ele não vem sendo respeitado. Eu preciso criar tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? Eu preciso ter o tempo para minha esposa, para os meus filhos, para minha mãe, meu pai, os meus irmãos. Eu preciso desse tempo, certo? O grande problema é que a gente está misturando tudo. Então, desligar o celular é muito óbvio, Robson. Claro que é, mas é desse jeito que funciona, sabe? É a mesma coisa para falar em público. Como é que eu falo em público? Falando. Nossa, mas é óbvio demais. É, mas o óbvio precisa ser dito. Então, ou você determina, entre o casal, por exemplo, no exemplo que você falou, ou você determina esse tempo para o casal, ou nada vai funcionar. Não adianta, sabe por quê? Porque está tudo automático. Nós temos uma facilidade muito grande, a nossa mente tem uma facilidade muito grande de entrar no automático. Perfeito. Posso dar uma dica para gente, para se comunicar melhor? Quais são as dicas? Se comunicar melhor, se conhecer, para mim, é a primeira fase, é a primeira etapa. Alguém pode dizer assim, fazer um curso de oratória. Eu nunca fiz um curso de oratória. Não porque é ruim, eu defendo o curso de oratória. Não é isso. É porque a comunicação, ela é interna para chegar no mundo externo. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso negociar comigo mesmo o porquê dessa trava. Isso eu posso dizer com propriedade. O que eu estou dizendo aqui, eu não peguei nenhum livro. O que eu estou dizendo aqui a você é fruto de um cara que sofreu uma vida toda para se comunicar, querendo se comunicar, mas não acreditava na própria comunicação. Eu aprendi de alguma forma que eu não poderia me comunicar. E isso gerou prejuízos imensos na minha vida. Digamos que eu peguei
essa crença, vamos só imaginar, aos 12 anos de idade, tá certo? Com 12 anos de idade, eu comecei a inventar desculpas para não falar na escola. Pronto, com 12 anos. Digamos que foi com 12 anos que isso começou. Me ajudou? Me ajudou. Na PNL, nós aprendemos que por trás de todo comportamento existe uma intenção positiva. Todo comportamento, sim, todo comportamento tem uma intenção positiva. Pode ser fumar, pode ser inventar uma desculpa para não falar. Naquele momento que foi criado esse comportamento, eu me salvei. Como? Eu não falei. Com 12 anos. A questão, se eu pegar uma cápsula do tempo, eu cheguei 12, eu passei para 30 anos. Um exemplo, tá? Com 30 anos, Hobbes, esse comportamento que eu adquiri com 12 anos, essa programação que eu adquiri através de tudo que eu vi, ouvi e senti, fazia o mesmo sentido ou não? Sim. Não. Não? Por quê? Com 12 anos ela me salvou, mas com 30, meu mundo é totalmente diferente. Com 30, entra o mercado de trabalho. Com 30, entra os relacionamentos. Com 30, eu preciso viver ou sobreviver, dependendo da ótica que eu coloco. Se eu não tiver comunicação, eu vou fracassar. Imagina, 12, 30, cheguei aos 40. É positivo ainda permanecer sem falar? Não é, cara. E por que eu continuei? Porque eu acreditei nisso. Isso é uma crença que é muito bem trabalhada na programação neurolinguística. Então, em cima da tua pergunta, eu defendo o seguinte: você precisa se conhecer. Um dos grandes erros que a gente comete, e agora entra a questão do terapeuta, é que nós não questionamos as nossas verdades absolutas. Nós aceitamos as coisas como elas são. Eu não estou dizendo que você tenha que negociar os seus valores. Quem negocia valores pode negociar tudo e está fora. O que eu estou dizendo é que nós precisamos refletir sobre aquilo que nós acreditamos. Com 12 anos eu acreditei que eu não poderia falar em público. Em que sentido? Eu comecei a inventar desculpas. Eu inventei todas as desculpas e mais algumas. O tempo foi passando e eu continuava desse jeito. Só que um cara com 30 anos, por exemplo, o prejuízo já era imenso. Prejuízo relacional, prejuízo profissional e prejuízo financeiro. Por que isso? Porque eu não me conhecia. As pessoas precisam se conhecer. Não tem milagre em desenvolvimento humano. Eu insisto, não tem milagre. Você tem que pagar o preço. Não tem uma frase que diz assim que não tem almoço grátis? Não tem mesmo. Em desenvolvimento humano não existe milagre. Pega essa chave. É processo. Todos nós, eu, você e o público que está em casa, está em um ponto e deseja outro. Eu tenho certeza que você tem isso. Que você está querendo chegar em algum lugar. Com certeza. As pessoas que estão nos assistindo também querem chegar em algum lugar. O Robson também quer chegar em algum lugar. Só que nós precisamos entender que do ponto A para o ponto B não é um pulo. É um processo. Entre o A e o ponto B vai existir o quê? Escolhas, decisões, sofrimento, desconstrução de modelos. Por isso que terapia é para todo mundo, mas nem todo mundo é para a terapia. Por quê? Porque terapia não é bate-papo. Terapia é desconstruir o modelo que você construiu e acredita que é verdadeiro. Entende? Então, quer se comunicar melhor? Se conheça. Trabalhe a sua escuta. Saiba o que você quer. Você quer comunicar o quê? Nós precisamos nos questionar. O que é que você quer se comunicar? Eu fiz muitas vezes esse questionamento. Robson, você quer trabalhar a comunicação em quê? Inicialmente era o rádio, que sempre foi uma grande paixão na minha vida. Então, inicialmente, eu queria falar no rádio. Só que faltava algo mais. Só que eu não tinha coragem. Por quê? Em algo que eu acreditei, que eu alimentei. Imagina nesse momento as pessoas que estão nos assistindo, quantas pessoas não têm essas travas e que não conseguem se libertar. Então, comunicação é primordial para o seu sucesso. Primordial. Não tem como negociar. Sem comunicação, não existe resultado.
você falando em se descobrir, existem muitas pessoas que têm dificuldade em até saber como se descobrir. E aí a terapia foi uma dessas formas que te ajudou a enfrentar esses desafios e realmente se descobrir como pessoa? Sim, sem dúvida. Quando eu comecei a fazer a psicanálise, tem muito disso, de descobrir o que eu era, o que eu gostaria de ser. Sabe aquela coisa, da onde eu vim, para onde eu vou, mais ou menos isso. Na psicanálise, a gente só pode atender se a gente fizer terapia, tá? É um dos princípios da psicanálise, você tem que fazer a sua análise para poder atender alguém. Primeiro eu me cuido, depois eu cuido do outro. E aí eu fui desconstruindo modelos que eu tinha construído ao longo do tempo e que me fizeram ter prejuízo. É isso que falta na gente. Então, a terapia é um momento de desconstrução para construir algo. A coisa mais barata que existe na terapia é o valor da terapia, é o financeiro. Existem preços na terapia que talvez a gente não consiga pagar. Preço, preço emocional, preço da mudança, preço da evolução. Você tem que pagar o preço para viver aquilo que você acredita. Quando foi que o Robson começou a falar, a expor a sua verdade? Quando eu paguei o preço. Falar. Quando eu desconstruí algo que eu tinha construído ao longo do tempo e que eu alimentei. E para mim era uma verdade absoluta. Quando eu entrei no processo de terapia, cara, dói. Terapia dói. Terapia não é uma coisa fácil. Terapia, repito, não é bate-papo. Não é um papo de amigo. Terapia é um processo de desconstrução para te ajudar na evolução. Evolução que só você sabe qual é essa evolução. Então, fazer terapia para me formar um psicanalista me ajudou no entendimento dessa comunicação. A primeira vez que eu acreditei que eu poderia falar foi em 2002. Eu estava assistindo um programa chamado Tribuna Independente na Rede Vida e Televisão. Eu acredito que ainda existe esse programa. E lá tinha um cara chamado Roberto Chiniachite. Eu acho que você conhece. Ele é um médico, treinador de pessoas, palestrante, um cara acima da média. E o que aquele cara falou naquele dia, eu não lembro uma palavra, mas eu sinto. Naquele dia, em 2002, algo começou a mudar na minha vida. O Roberto, ele plantou uma semente que naquele momento não tinha condição de germinar. Por quê? Por conta das minhas travas pessoais. Não havia um trabalho emocional para que aquela semente pudesse germinar. Mas aquilo ficou no meu inconsciente. Eu só vim fazer a minha primeira palestra 15 anos depois. Em 2017, foi a primeira vez que eu falei. Digamos assim, foi pouco tempo, foram 10 minutos. Eu fui falar para um novo presidente da empresa que estava chegando e eu fui escolhido para falar, para fazer um diálogo de segurança. Então veio o presidente, colaboradores de outros setores, veio executivos da empresa. E, Hobbs, pela primeira vez, eu não conseguia dizer não. Eu passei uma semana horrível. Eu adoeci. Porque existia uma negação dentro de mim. Diz assim, cara, você não pode. Você não nasceu para isso. Você não consegue. Tenho certeza que quem está assistindo está entendendo o que eu estou dizendo. Porque já passou por isso. E eu não conseguia simplesmente dizer assim, ó, eu não consigo. Eu tô doente, eu só queria morrer. Essa é a verdade. Tamanho era o trauma de não conseguir verbalizar. Você pensa nos piores cenários. Cair no palco, microfone falhar, enfim, tudo você pensa. E eu consegui. Depois daquele momento, em 2017, eu entendi que eu podia. Eu entendi que eu podia. Então, eu levo isso como um aprendizado na vida, uma missão que eu levo para as pessoas. Eu sei que você pode, porque eu superei isso. Não foi fácil. E também não precisava ser fácil, mas era possível. Quando você escuta uma pessoa dizer assim, ah, fulano já nasceu falando, fulano, enfim, parece um político, parece isso ou aquilo. Refaçam essa colocação. Fulano fala porque fulano foi estimulado.
Fulano frequentou um ambiente onde as pessoas permitiam que ele falasse. Fulano foi incentivado por pessoas, ele frequentou ambientes melhores, talvez, do que o seu. Não é que ele nasceu pronto, é que ele foi estimulado. Diferente de outras pessoas, assim como eu, que não fui estimulado a falar. Existia uma máxima no meu tempo de criança, que onde tem adulto, criança não fala. Isso, por si só, programa. Então, aonde tem adulto, criança não fala. Fica lá em silêncio. Isso vai reverberar na sua vida, na sua adolescência. Se você não cortar isso, acabou. Então, eu tive experiências não muito boas no tempo de colégio. Tempo de colégio, quem tinha que ir fazer o trabalho era eu. A pesquisa era minha. Quem comprava o material era eu. Por quê? Para não falar. Só, Hobbs, eu cheguei na faculdade. E quando eu cheguei na faculdade, aí é que foi um problema. Por quê? Porque na faculdade o nível era outro e eu teria que apresentar. Não existia, eu sou do tempo da biblioteca. Certo? Não tinha Google, não. E, cara, no início do semestre, início do ano mesmo, assim, a professora de filosofia inventou de passar um trabalho. Dividiu a turma em 4 ou 6 alunos, só que o Robson não tinha como escapar de falar. Trabalho de filosofia, no máximo eu ia falar 3 linhas. Não era mais que isso, não. E alguém, que eu não lembro o nome, disse assim: Robson, um grande guru, eu acho. Toma água. Que passa. Tá, tudo bem. Saí do trabalho, fui para a universidade e comecei. Tomar água. Tomar água. Só que esse guru que me orientou não disse a quantidade, né? Beleza. Chegou a hora do trabalho, todo mundo lá na frente. Passou nervoso? Passou. Mas eu não conseguia mais falar. Cara, eu virei aqueles caminhão carregar água. Eu não conseguia respirar, eu queria botar água para todo canto. Hoje eu consigo lembrar isso com tranquilidade, mas naquele momento foi traumático para mim. Cara, tu tá na universidade, tu não consegue apresentar um trabalho, e eu sei que as pessoas que estão nos assistindo têm pessoas que têm esse problema até hoje. O que é que faz? Pague o preço. Pague o preço. Insista. Busque aula de oratória. Se conheça. Se conheça. Em primeiro lugar, se conheça. Saiba que a comunicação é fundamental para o seu sucesso. É fundamental para os seus resultados. É fundamental na sua entrevista de emprego. É fundamental para você crescer na carreira. Isso por si só já vai te dar uma força. Para de dar desculpas, porque essas desculpas não me levaram a lugar algum. Me protegeram em algum momento da minha vida, mas depois eu só colecionei resultados negativos. E eu paguei o preço. Porque eu paguei o preço, eu estou aqui, vivendo esse momento tão especial na minha vida. Sabe? Falando sobre algo que eu consegui superar, aprendendo com vocês. Enfim, eu só tenho a comemorar. Mas para isso, eu paguei o preço. Engraçado você falando é que no meu primeiro episódio, eu tava gravando com o Júnior Cavalcante, e eu passei acho que umas 3 noites sem dormir bem, ansioso, imaginava, como você disse, se o microfone ia falhar, se a câmera ia falhar, se o mundo ia ser destruído naquele dia. Você cria vários cenários. Parece que vai acabar o mundo, né? Assim. Exatamente. E aí eu não vejo outra técnica para vencer que não seja praticar. Você concorda comigo? Concordo. Hoje a gente está muito viciado em fórmulas, né? Nós queremos uma fórmula para tudo. Por isso que a gente está tão viciado num tal de tigrinho. Porque é fácil. Porque é o ganho fácil. Porque é aquilo que eu te falei. Sair do ponto A para o ponto B é só um pulo. E não é. Entre o ponto A e o ponto B existem escolhas, existem decisões que você tem que ter coragem de tomar. Então, o que é que você entende sobre isso? É uma geração que tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. As coisas, elas não precisam partir para chegar. Isso gera muitos problemas na sociedade, gera muitos problemas na tua comunicação. É o que você falou. Você começa a desenhar cenários na tua cabeça de coisas horríveis. É tudo que eu passei de desenhar esses cenários na minha cabeça. Cara, eu tive tanto prejuízo, Robson, tanto prejuízo,
que eu não sei nem mensurar. Eu olho isso como aprendizado, tá? Não é me lamentando. Hoje eu utilizo isso como impulsionador. Então, você precisa 4 coisas. Aproveitando a tua pergunta. Você precisa de ambiência, você precisa de conhecimento, você precisa de conexão e você precisa de ação. Ambiência para estar no lugar certo. Conhecimento para sair do lugar. Conexão para estar do lado de pessoas que vão gerar resultado para você. Ação para praticar, certo? Você precisa de ação na sua vida. Ação. Tem 2 coisas que eu sempre falo no meu Instagram, que é ambiência e pessoas. Eu insisto nisso. Eu insisto por tudo que eu vivenciei na minha vida, pelas pessoas que eu convivi, pelas situações que eu passei e que eu aprendi. Respeite pessoas e ambientes. Elas vão te colocar num outro patamar, certo? E nós, humanamente falando, nós cometemos um grande erro. E eu vou te dizer o que é. Psicologicamente, nós categorizamos as pessoas. Existe um grau de importância nas pessoas na tua vida. Existe a pessoa que ocupa o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto lugar. Um exemplo. E existe a pessoa que ocupa o 30º lugar. Sabe qual é o nosso erro? É pegar a pessoa que ocupa o 30º lugar e colocar na mesma caixa de quem ocupa o primeiro. Daquela pessoa que te incentiva a ser melhor. Daquela pessoa que te provoca. Então, estar no ambiente certo, com as pessoas certas, vão te levar a um outro nível. Vão elevar, inclusive, a tua comunicação. Isso eu defendo nas minhas redes sociais. Não misture. Seja um selecionador de pessoas. Aprenda a selecionar pessoas. E quando eu falo selecionar pessoas, eu não estou dizendo que ninguém deve ser melhor do que ninguém. Longe disso. Trate todas as pessoas com respeito. É fundamental, certo? Trate todos com respeito. Mas aprenda a selecionar. Entenda que nem todo mundo vai seguir com você. Nem todo mundo vai seguir com você. E não pode seguir com você. Então, selecione as pessoas que são importantes na sua vida. Existem pessoas que são transeuntes na tua vida. Escolha as pessoas que você vai falar dos seus sonhos. Escolha as pessoas que você vai falar das suas dificuldades de comunicação. Escolha as pessoas que você vai contar os seus sonhos. Tudo isso engloba resultado, engloba comunicação, engloba autoconhecimento. Não misture. Eu aprendi uma coisa na infância, e olha que faz tempo. Dizia assim: seja amigo de todo mundo. É um problema isso. Você tem que respeitar todo mundo, mas você não precisa ser amigo de todo mundo. Quem disse isso? Aonde é que está escrito isso? Então selecione as pessoas com que você quer conviver. Sabia que a gente é cercado de vampiros emocionais? No nosso trabalho, nas nossas noites de lazer, num barzinho, num restaurante, num show. E, Rob, sabe o que é que me assusta? É que essas pessoas, eu chamo de vampiro emocional, nós chamamos ela de amigo. Sabe por quê? Porque nós não selecionamos as pessoas que nós queremos conviver. Nós precisamos selecionar pessoas. Não cabe todo mundo no mesmo espaço. Porque o Hobbes tem sonhos, tem objetivos, e o Hobbes não tem que carregar todo mundo. Esse é um dos nossos problemas. Nós carregamos pessoas. Nós precisamos selecionar pessoas e nós precisamos respeitar todas as pessoas. A maneira como você escolhe o seu ambiente e as pessoas que você convive, com certeza vai melhorar a sua comunicação. Pode ter toda certeza disso. Porque você está num ambiente que proporciona isso. E você está na mesa de pessoas que vão te proporcionar o melhor. É diferente de você estar numa mesa de uma pessoa que só fala do governo, que só fala de desgraça, que só fala de doença, que só fala de coisa ruim. Entende? Então, quando você está no ambiente certo, com as pessoas certas, Hobbes, não tem quem te segure. Quando você coloca a ação, tua comunicação também voa. Se comunicar, no caso, também é dizer não. Tudo que você falou aí é dizer não.
não Perfeito. quero estar perto daquela pessoa, não é bom para mim. Então, a comunicação também tem que ter essa palavra tão importante na vida de todas as pessoas, que é o poder de dizer não, as escolhas também, no caso. Isso são as escolhas que você faz na vida. Todos os seus resultados é fruto de uma escolha, sabe? Aonde você está é fruto de uma escolha. Criar esse podcast é fruto de uma escolha. Quem disse que quando você criou esse podcast você não tinha dúvida? Medo da rejeição, medo de não dar certo. Mas você foi em frente. Talvez algumas pessoas te criticaram, mas você soube dizer não a elas para seguir com o teu projeto. Veja a importância de você escolher as pessoas certas e de frequentar o ambiente certo. Os ambientes, melhor dizendo. Então, vai ter que dizer não? Vai. Você vai ter que dizer não. É fácil? Não. Quem disse que ia ser fácil? Quem disse que fazer terapia é fácil? Quem disse que aprender a se comunicar de forma total, persuasiva, com resultados, é fácil? Não, tem um preço, certo? Então, dizer não é um dos caminhos que faz parte do autoconhecimento que eu tanto defendo. Nós precisamos desconstruir modelos prontos que nós aprendemos na infância, na adolescência, através dos nossos pais, tios, avós, vizinhos, escola. Questione os seus modelos, questione os seus padrões de pensamento e de comportamento, porque isso pode estar influenciando diretamente os seus resultados. Perfeito. Robson, a gente falou sobre a questão da comunicação, a gente falou da comunicação verbal e da comunicação, mas existem pessoas que se comunicam de outras formas. E aí vem a questão da ansiedade, da depressão. É uma forma de se comunicar também? É uma forma de se comunicar, porém, ela não é, digamos, ecologicamente correta. Explico. A tua comunicação ela tem que ter uma congruência. Como eu falei no início do podcast, a tua comunicação é fruto do teu estado interno. Estar ansioso é uma forma de comunicação? É sim uma forma de comunicação. O teu corpo está comunicando. O teu corpo passa informações a todo momento. Todo momento. A ansiedade é uma forma de se comunicar, mas ela é saudável ou não? Ela é ruim. Então, entra mais uma vez o processo de autoconhecimento. Por trás de todo comportamento existe uma intenção positiva. Então, a pessoa tem que trabalhar essa questão da ansiedade. Ela está se comunicando de forma ansiosa. Todo mundo é ansioso? Eu acredito que sim. Todo mundo é ansioso. O que vai diferenciar? O grau. O grau dessa comunicação. A pessoa, quando é agressiva, ela está se comunicando? Também. Você conhece uma pessoa agressiva de longe. Como? Não é o que ela fala, é o que o corpo dela faz. Pode prestar atenção que pessoas agressivas, elas gesticulam muito. E a gesticulação dela é sempre acima do tronco. Por quê? Porque é como se ela estivesse numa batalha. Corpo fala. Como tem um livro muito famoso, do Pierre Will, O Corpo Fala. Eu digo que o corpo grita. O corpo é uma forma de comunicação. Então, tua ansiedade, o teu desespero, o teu medo, tudo isso comunica. Tudo isso é uma forma de se comunicar. O que é que você faz? Reavaliar. Porque você precisa se comunicar de forma positiva. Eu aprendo muito isso na TCC. Eu faço terapia até hoje. E são pensamentos disfuncionais, são comportamentos disfuncionais. Opa, e agora? Eu vou colocar um pensamento funcional. Primeira coisa, tá ansioso? Tô. Por quê? Vamos nos questionar, Hobbes. Você que está me assistindo agora, vamos nos questionar. Ah, eu estou ansioso. Por quê? Por que você está ansioso? Por que você está com medo? Entende? Na questão de falar em público, por exemplo, pode prestar atenção numa comunicação. Você fala com uma pessoa que tem medo de falar em público, ela diz assim, o meu medo de falar em público é imenso. O seu medo? Você comprou? Veja que você se apropria do medo. É como se alguém tivesse passado ele por seu nome. E aí você defende ele. Você continua no mesmo comportamento para não se comunicar. O meu medo. Isso por si só está errado. Isso é incongruente. Isso é disfuncional. Muda a tua comunicação. Traz um pensamento funcional. Você ainda não sabe se comunicar? Não sei, mas eu vou aprender. Mas eu tenho medo. Vai com medo. Medo mesmo. Não tem problema não. Mas você pode mudar isso. Repito, um dos grandes problemas é
problemas é que nós não nos questionamos. Nós sentimos algo. Comece a validar as suas emoções. Por que é que você está ansioso? Por que é que você está com medo? Por que é que quando você vê aquela pessoa em determinado canto, você fica nervoso? Por quê? Se questione. Isso é uma forma, Hobbes, de evolução. Isso é uma maneira que as pessoas têm de evoluir. É questionando aquilo que elas pensam. Porque não é uma verdade absoluta. Esse pensar não é uma verdade absoluta. É você que determina isso. Robson, fala pra gente agora uma pessoa que você ajudou a se comunicar, a perder esse medo, a perder essa ansiedade. Não perder, eu não diria perder, mas ajudou de fato ela a. Você já foi terapeuta? Já fui terapeuta. Então, nas terapias, eu tenho certeza que muitos desses pacientes tinham esse medo, essa Tinha, ansiedade. tinha. E aí, quais são os passos? Como é que a pessoa. Você já acabou, você já falou, mas se você puder falar de uma pessoa que você ajudou a sair desse problema. Eu tinha um paciente, lembro pouca coisa, mas eu tinha um paciente que ele tinha pânico de falar. Eu tinha medo, ele tinha pânico. Ele estava acima. E dentre os problemas e as dificuldades que ele tinha que eram apresentadas nas sessões de psicanálise, uma coisa sempre ficava descrita que era esse medo. Ele queria muito se relacionar com algumas pessoas, mas ele não conseguia. E isso foi gerando nele um sentimento de incapacidade. Na psicanálise a gente diz assim, tem paciente que ele fica feito vigia de circo. Ele fica rodando, mas ele não entra no picadeiro. Ficava rodando. E eu percebia que sempre ele falava em comunicar. Essa dificuldade de falar. Eu acredito, pelo que eu lembro na época, que ele gostava de alguém, mas ele tinha essa dificuldade de chegar nessa pessoa, de conversar com essa pessoa. E aí a gente trabalhou muito nisso. A gente trabalhou muito nessa questão da comunicação dele, ele foi se soltando mais. Eu, inclusive, fugindo um pouco do quesito psicanalítico, que é muito fechado, eu levei alguns exercícios de comunicação e algumas sessões a gente trabalhava isso. Porque eu sabia que esse medo era muito latente nele, era muito forte. Claro, tinha outras coisas, evidentemente, mas a questão da comunicação ficava rondando ele. Outras pessoas, muito pelo Instagram, por algumas coisas que eu gravo, pelos rios, sempre vem alguma mensagem agradecendo que precisava ouvir aquele rios, que precisava daquela live. Às vezes eu faço live de comunicação, faço live de linguagem corporal, e tudo isso, de alguma forma, ajuda as pessoas. Eu tenho umas coisas que eu defendo, Robson. Vou te dizer duas. Assim, eu acredito que em algum lugar alguém precisa de mim. Isso é muito forte. Mas quem? Não sei. Não sei o sexo, a idade, a cor, a religião, o país, sei. Então, quando eu coloco um conteúdo lá, o meu intuito é ajudar alguém. Porque eu sei que alguém está precisando desse conteúdo. Eu imagino isso. E uma outra coisa que eu faço em relação às pessoas é que eu faço uma oração por pessoas que eu não conheço. Eu aprendi isso com Jerônimo Telmo. Eu participei de uma comunidade no comando. Ele é um cara, é um coach, um cara da área de desenvolvimento humano que eu tenho grande admiração e respeito pelo trabalho dele. E ele fez essa sugestão, né, da gente rezar por alguém dentro da crença de cada um. E eu continuo mantendo isso. Mas qual é a pessoa que você reza? Na hora eu sei, sabe? Eu passo, tem dias que não e tem dias que sim. Eu olho para a pessoa e identifico. Eu vou fazer uma oração por essa pessoa, independentemente da crença dela. E a questão do conteúdo e de ajudar alguém, eu sei que em algum lugar alguém está precisando do meu conteúdo. Talvez não seja o melhor, talvez não é o que vai viralizar, talvez não é o que vai ter curtidas, não importa. Eu sei que em algum lugar alguém viu esse conteúdo e ajudou ela de alguma forma. Isso é muito bom, porque eu também sinto isso no meu coração. Quando eu crio um conteúdo, realmente é para passar para as vidas, não importa se eu vou ter curtidas ou se ter, isso nas ações, isso é o mínimo. Robson, eu estava pensando aqui sobre a prosperidade. Uma pessoa que se comunica melhor, ela tem muita
a probabilidade dela é muito maior de ser uma pessoa mais próspera, né? Você já falou aí, principalmente na questão da pessoa que vai fazer entrevista de emprego, onde a comunicação pesa muito. E daí entra outros fatores, por exemplo, eu quero ministrar uma palestra, eu quero monetizar essa palestra, eu quero cobrar por essa palestra. Então, a comunicação ela vai ajudar também a pessoa a prosperar na vida, não é isso? Sim, a gente pode chamar isso de pitch de venda. Se a gente falar em palestra, a gente fala em pitch de venda, que após uma palestra, geralmente você coloca ali uma comunicação persuasiva para levar a pessoa a adquirir um produto ou uma mentoria, enfim. Mas evidentemente que quem se comunica melhor, ela vai ter muito mais resultados. Por quê? Porque ela vai ter mais acesso. Uma pessoa que se comunica melhor, ela vai ter mais chances na vida. Para conseguir um emprego, para passar numa entrevista de emprego, para subir de cargo, para conhecer novas pessoas. Imagina você chegar num ambiente que tem uma pessoa que você gostaria de conhecer. Você sabe que quem tem uma comunicação melhor, ela vai ter mais sucesso, ok? Ok. Chega uma pessoa que não se comunica tão bem. Imagina a dificuldade dela. Ela vai ficar olhando para aquela pessoa. Ela até pode, dependendo da pessoa, registrar uma foto, uma coisa, mas ela não consegue chegar nessa pessoa. Aproveitando esse exemplo, as pessoas que estão nos assistindo agora, quando você chegar próximo de alguém que você admira, não chega falando, tá? Comunicação também, como eu citei, é escutar, que muitas vezes não é falado, não é, enfim, colocado isso para as pessoas. Eu digo que é emoção, que é escutar. Então, quando você chegar perto de uma pessoa que você admira, não chega falando tudo, não começa vendendo algo. E às vezes as pessoas chegam se engrandecendo aí. Exato. Sabe? Porque eu sou assim, porque eu sou isso. Cara, aprende com essa pessoa. Treina a tua escuta para depois você falar. É um cara hoje que eu comecei a seguir ele, digamos, recentemente. Ele é Bruno Avelar. Ele tem um evento chamado Poder do Network, que é um evento que eu quero participar muito nesse ano 2025, está dentro do meu planejamento. E ele trabalha no network. E ele fala muito disso. Você chega perto de uma pessoa que você admira, você quer falar. Você quer despejar o seu currículo. Começa a escutar, porque aí você aprende. A partir do momento que você escuta, isso pode gerar prosperidade para você. E por que não? Você escutou para entrar em ação. Não adianta você chegar querendo dizer que você é isso ou aquilo, ou jogar o currículo na cara do cara. Então, você tem que se atentar a isso. Treine a sua escuta. Escute pessoas que têm mais experiência do que você. E escute pessoas que chegaram aonde você quer chegar. Escuta ativa é parte primordial de uma comunicação. Maravilha. Você já falou um deles, mas quais são os próximos planos de Robson? Próximos planos. Eu digo quando vai entrando um novo ano, né? Agora vai chegar 2025, que eu peço, como eu sempre faço, eu peço saúde. Com saúde, cara, eu vou conseguir muita coisa na minha vida. Sem saúde a gente não consegue nada. Então, uma coisa que eu sempre faço no novo ano, não fico fazendo tantos planejamentos que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou perder tantos quilos. Não, cara. Porque chega um momento que isso vai falhar. Eu peço saúde, tá? Na minha crença, eu peço a Deus saúde. Para 2025, eu tenho o planejamento do curso que eu vou colocar numa plataforma. A gente está começando a gravar, estou gravando os patrocinados, né? Tem a questão da mentoria que vem junto com o curso e, evidentemente, palestra que eu adoro fazer, que eu gosto muito de fazer e que tem grande significado na minha vida. Então, para 2025 é isso, é o curso que a gente vai colocar no ar sobre conexão humana, onde a gente vai trabalhar comunicação verbal, não verbal, a questão das emoções, como você consegue chegar num ambiente, como você consegue chegar numa pessoa, enfim, ter essa capacidade de se conectar para gerar resultados para você. Junto disso, mentoria e, claro, as palestras. Perfeito. Eu não poderia deixar de fazer uma fala com você agora sobre a questão de comunicação espiritual. Certo. E aí independe da crença religiosa. Mas como se comunicar melhor com Deus? Se permitindo. É,
De um modo geral, na nossa vida, nós não nos permitimos certas coisas. Para você ser algo, para você fazer algo, você precisa se permitir. A permissão é fundamental. Se eu quero conseguir algo, eu preciso me permitir. Se você quer conversar com Deus numa linguagem espiritual, você precisa se permitir se comunicar. A comunicação espiritual, a comunicação com Deus, e aí eu respeito todas as crenças, ela é uma comunicação diferente. Ela é uma comunicação dentro de uma coisa chamada sentimento. Você precisa estar bem. A gente tem que começar a parar de pedir e começar a agradecer. Quando a gente começar a agradecer, você vai ver que muita coisa vai mudar na tua vida. Muita coisa mesmo. Nós temos o hábito de pedir. Vou pedir isso, vou pedir aquilo. Ok. Mas lembre-se de agradecer. Lembra que a gente falou da questão do milagre? Repito, eu acredito que os milagres acontecem todos os dias, todos os momentos. Mas nós estamos insensíveis a ele. Para conversar com Deus, você tem que ter sensibilidade. E você tem que se permitir conversar com Deus. Primeiro agradeça. E depois se permita conversar com Ele. Maravilha. Tenho certeza que esse episódio de hoje vai chegar a muitos corações e vai mudar muita Fico coisa. feliz. Essa é a minha missão de vida, né? Ajudar as pessoas a saírem do lugar onde elas estão. Não importa que lugar seja esse. Onde eu utilizo as emoções, a comunicação, para alavancar essa pessoa. Eu tomo como exemplo o meu exemplo. Se eu conseguir algo, se eu conseguir sair do lugar onde eu estava, outras pessoas conseguem. E por que eu não posso ajudar essas pessoas? Então isso se torna uma missão que eu tenho e que eu abraço. Eu sou um apaixonado por comunicação, sou um apaixonado pelas emoções. Tudo que é comportamento, pessoas, enfim, desenvolvimento humano é a minha matéria-prima. E eu queria te agradecer novamente por ter vindo. Eu vou deixar esse espacinho aberto para caso você queira lançar esse curso de 2025, você vir para cá, a gente fazer mais um episódio juntos, trazer mais conteúdo para as pessoas, lançar esse curso para mudar a vida de muitas pessoas. Poxa, eu fico muito feliz. O convite já está aceito. A gente, como eu falei, a gente já está dando os primeiros passos. E será uma honra, uma alegria poder voltar aqui para a gente falar de conexão humana. Muito obrigado. Eu que agradeço. Galera, muito obrigado. Não deixa de deixar seu comentário falando o que você achou do episódio. Eu vou deixar o Instagram de Robson aqui para vocês seguirem ele nas redes sociais. E até a próxima. Muito obrigado, boa noite.